porque a gente recebe ao vivo o vereador de João Pessoa do MDB, Milanês Neto. Boa tarde, bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, sempre um prazer, uma honra muito grande estar aqui na TV Correio. Obrigada mais uma vez. Após a sua saída do comando municipal do MDB, o senhor ainda se sente confortável em permanecer na legenda? Sinto, eu não tenho a menor dificuldade de permanecer no MDB. Eu sempre digo e repito que o MDB é uma casa que tem vários pensamentos distintos. Eu me somo ao MDB de Roberto Paulino, de várias outras figuras importantes, a história de Zé Maranhão, vários familiares que ainda estão no MDB fazendo política, que tem um posicionamento divergente do posicionamento da direção atual. Acho que política se faz assim, se faz com contraditório, se faz cada um defendendo o que acredita. Eu estou defendendo o que eu defendi durante o processo eleitoral, a pedido do próprio MDB, e continuo defendendo o que eu acredito como princípio na política. Princípios esses que muitos deles eu aprendi dentro do próprio MDB. Vereador, aproveitando o ensejo, como é que está a relação do senhor com o senador veneziano, ele que preside o partido aqui no estado? Eu sempre tive por veneziano respeito, inclusive tive com ele uma solenidade ontem pela manhã com o ministro Wellington Dias, e o senador veneziano sempre vai ter da minha parte respeito. O respeito que não é de hoje, é de muito tempo, agora respeitando para ser respeitado. Da mesma forma que eu tenho respeito ao senador veneziano, eu acredito que ele também tenha respeito pelas minhas posições. Até porque, eu sempre digo isso, é importante que o telespectador saiba, não foi o vereador Milanês que mudou. Quem mudou não foi o vereador Milanês. Eu permaneço aonde eu fui eleito, da forma que eu entrei no MDB, com os mesmos compromissos assumidos e sendo cumpridos. Com relação ao pleito de outubro, o senhor já sabe quem vai ter o seu apoio? Eu tenho uma simpatia muito grande pelo atual governador Lucas Ribeiro, já deixei isso de forma muito clara para a cidade. Não conversei ainda com o governador sobre o processo de eleição de 26. Tenho uma simpatia muito grande, mais do que uma simpatia, tenho uma gratidão ao ex-governador João Azevedo, com quem eu não votei nenhuma das duas vezes que disputou a eleição, mas eu tenho gratidão pelo que João fez pela cidade de João Pessoa nos últimos 4 anos. Sempre digo que João foi o maior prefeito que a cidade teve nos últimos tempos. Ele realmente era um governador que cuidava da cidade como se prefeito fosse. Teve um papel muito importante, vai contar com o meu reconhecimento na condição de vereador da cidade de João Pessoa. E eu estou discutindo, tenho um compromisso com o deputado Anderson Monteiro e vou discutir aí agora o segundo senador que vai compor a chapa que eu vou estar na rua defendendo a partir do processo eleitoral. O senhor está no 3º mandato, hoje, como líder do bloco da oposição, mas já esteve do outro lado. O que muda? Eu acho que a responsabilidade. Eu, na hora de atacar, eu tenho um cuidado muito grande. Na hora de acusar. Como fazia com o líder da oposição à época, o ex-vereador, hoje prefeito da cidade, Léo Bezerra, eu procuro fazer com Odon. O líder Odon, eu não trato nenhum tema, não levo nenhum tema para a tribuna antes de dialogar e conversar com o vereador Odon. A gente conseguiu criar uma amizade e ali a gente consegue compreender que a gente está discutindo gestão, a gente não está discutindo o CPF de absolutamente ninguém. Eu estou defendendo de um lado a cidade, ele está defendendo do outro lado, e eu também aprendi que na oposição no governo a gente nunca deve falar na ausência de quem vai defender. Então, todas as vezes que eu vou trazer qualquer tema importante para ser debatido, eu aviso ao líder Odon para que ele permaneça no plenário, ou ele ou o vice-líder Raoni, para que a gente possa fazer o debate que a cidade espera, que é o debate de proposta, que a gente possa realmente cumprir o nosso papel como vereador de cuidar da cidade. Milanês Neto, já pensou alguma vez de disputar uma cadeira, seja em Brasília, na Câmara Federal, ou na Assembleia Legislativa? Tenho, claro que tenho esse desejo. Inclusive, estava me preparando para, nesse pleito de 26, poder disputar, se não tivesse ocorrido o que aconteceu do principal opositor aonde eu pregava, hoje está dentro do meu partido disputando a eleição majoritária. Então, eu tive meu sonho adiado, mas vou continuar. Também lhe sou muito franco, tenho um amor pela Câmara muito grande. Eu enxergo que o papel do vereador é o papel mais importante do processo democrático. O senhor nasceu em João Pessoa, é pessoense? Nasci em João Pessoa, sou pessoense, sou nascido e criado aqui na cidade. E eu sei da importância do que é o vereador. Se um dia eu disputar a eleição, seja deputado estadual, seja deputado federal, eu posso até ir, mas tenha certeza que eu não vou esquecer o papel de que foi na minha vida ser vereador.
Existe, né, são 3 mandatos, existe um projeto de lei que marcou, né, a sua história na política aqui? Acredito que tem vários em sua autoria, mas é sempre um deve marcar mais. Eu tive vários projetos de leis que marcaram muito a minha trajetória. Um deles que eu sempre tive muito é quando eu fiz uma lei que permite que o pai e a mãe possam acompanhar seu filho menor nas internações, nas consultas, tanto particulares como públicas da cidade de João Pessoa. Eu, enquanto pai, quando ia e naquele momento meu filho queria que fosse eu e a mãe, ficava ainda mais desesperado para ser interno ou numa consulta, a gente se sensibilizou com aquilo, fizemos uma lei que ajudou de forma efetiva esse acompanhamento. Isso é importante demais, só sabe quem já precisou. Só sabe quem precisou. Exato. É impressionante e como muitas das vezes a insensibilidade das pessoas naquele momento de barrar, seja o pai ou seja a mãe, e como a criança entra naquele processo fragilizado ainda mais. Exato. Às vezes há muito desespero, né? Desespero. A palavra é essa. E uma mãe não consegue segurar a criança sozinho, nem um pai consegue segurar sozinho. Verdade. Acho que o papel também que a gente contribuiu no Centro Histórico da cidade também é algo que eu tenho muito orgulho. Seja na condição de coordenador do Centro Histórico, seja também na condição de vereador, quando eu fiz uma lei que permite que o poder público tome o imóvel da pessoa que tem um imóvel tombado e que não faça devida conservação. O patrimônio, quando ele é tombado, ele não é de propriedade exclusiva do proprietário, ele é solidária. O poder executivo também é proprietário daquele equipamento. Então, quando você não tomar conta, deixar ir ao chão, o poder público pode tomar, colocar através de um ofertar, através de um pregão público, para que um particular venha, tome conta e que mantenha aquela história. São alguns dos projetos que eu tenho muito orgulho de ter feito na Câmara Municipal. Vereador, falando agora sobre obras em João Pessoa, o senhor tem acompanhado algumas delas que têm gerado repercussão, como a ponte que liga os bairros lá na região sul de João Pessoa, Mangabeira, Valentina e também o giradouro dos bancários? Eu tenho acompanhado todas as obras da cidade. Inclusive, hoje eu falei sobre a obra da Rui Carneiro, que fazem 5 anos e meio que a gente vê aquele transtorno na mobilidade urbana e não consegue compreender. Você ainda é generosa, trata aquilo como uma ponte. Aquilo é uma passagem molhada que também passou 5 anos e pouco e até agora a gente não conclui ela. Como o giradouro lá dos bairros, que a gente, inclusive, a gente inaugura o giradouro como sendo uma grande obra de mobilidade urbana. Eu me preocupo muito com essas obras, porque são obras que o prefeito Léo teve que herdar. Muitas delas hoje têm uma numeração de quase 50 obras paralisadas na cidade de João Pessoa, o que cria um transtorno muito grande. A gente, enquanto vereador da oposição, tem dado o tempo necessário para que o prefeito Léo possa tomar ciência de tudo que está acontecendo, para que daqui em diante a gente possa, voltando do recesso, começar a fazer uma cobrança mais clara sobre isso. O vereador Raoni Mendes, vice-líder da bancada de sua ação, explicou que não se trata de um problema de gestão. Vamos acompanhar. Nós temos sim gargalos e administrativos, nós temos dificuldades com algumas empresas que não estão a contento da população e as obras, vamos dizer assim, fica nesse passo lento. Aí tem que revogar contrato, cancelar a licitação, abrir novo prazo e aí demora um prazo que no poder público acontece de forma comum. Óbvio que as prioridades e as urgências foram feitas, tanto que nós tivemos o menor dos casos na questão das chuvas. Então, a nossa percepção que a oposição traz, ela é real, mas infelizmente não é motivo de gestão. É motivo que as empresas não estão correspondendo à realidade. E aí há o cancelamento do contrato e a renovação de outros contratos. Vamos acompanhar e fiscalizar, Milanês. Muito obrigada pela sua participação no Correio Debate. Eu que agradeço a atenção e o carinho de sempre.